A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu, pastor Herman Temel, para mais um dia dos nossos vídeos de leitura da Bíblia, mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. E esse vídeo é o vídeo de número 23. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, clique aqui no card para que você possa assistir a partir do primeiro vídeo e assim em um ano você irá ler toda a Escritura Sagrada, dedicando aí por volta de 30 minutos por dia para ler a Palavra de Deus. Não esqueça também, você que está me assistindo agora, se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva neste canal para que possamos crescer na plataforma e levar a ainda mais pessoas a santa e bendita palavra do Senhor. Também não esqueça de compartilhar esse nosso plano de leitura para que ainda mais pessoas venham a ler as Escrituras, cumprindo até mesmo com aquilo que Jesus ensinou, pois ele ensinou que o povo tem perecido por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Amém? Então, vamos para mais um dia da nossa leitura. Hoje nós iremos ler, aqui no livro de Gênesis ainda, os capítulos de número 32, 33 e 34. Então, vamos para a leitura. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo, assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, e ovelhas, e servos e servas, e enviei para anunciar o meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos. Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Veja, Jacó então, após 20 anos de distanciamento, ele vai resolver buscar o seu irmão. Ele estava voltando para a terra, para a sua terra, para a terra do seu pai, o qual ainda era vivo, porém a sua mãe já havia morrido. E Esaú vai estar na região de Edom. Justamente você vai lembrar que quando ele comeu a lentilha, o guisado que era avermelhado, então ficou com esse nome, Edom, que significa vermelho. E assim toda a região que Esaú passou a habitar e passou a ser sua, passou a ter esse nome, o nome de Edom. Porém, quando Jacó manda os mensageiros falando que ele estava voltando e chamando a Esaú, inclusive, de senhor, como um senhor humano, como um chefe, ou seja, se humilhando diante do seu irmão, Esaú então disse, eu vou encontrá-lo no caminho. Só que Esaú não foi sozinho. Esaú vai com 400 homens e Jacó vai temer. Ele vai pensar que seu irmão então estava indo ao seu encontro para matá-lo. Ele então vai dividir o seu povo em 2, vai mandar uma parte à frente e vai esperar um tempo para mandar outra parte, porque ele dizia consigo, se Esaú nos atacar e matar uma parte, a outra parte pelo menos conseguirá fugir, conseguirá bater em retirada. Ele estava com muito medo de padecer, de morrer. Também, depois de ter enganado o seu irmão, ele temia que seu irmão não houvesse o perdoado. Voltemos à leitura. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra,
e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira e a mãe dos meus filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és? Para onde vais? De quem são estes diante da tua face? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme estas palavras falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face. Assim, passou o presente diante da sua face, ele, porém, passou aquela noite no arraial. Jacó então vai orar ao Senhor e pedir a Deus que Deus o livre, fazendo Deus lembrar-se da sua promessa, pois o próprio Deus disse: volta para a tua terra, eu serei contigo, eu te abençoarei, eu abençoarei a tua semente. Só que Jacó não vai só orar, ele também irá agir por fé, mandando presentes a Esaú para aplacar a ira de Esaú. Quando formos ler o livro dos Provérbios, você vai ver que há um provérbio que diz que o presente dado aplaca ou abranda a ira. E era isso que Jacó estava fazendo, buscando, através de presentes, conquistar o seu irmão, por medo da sua morte. Foi mandando assim então bandos e presentes, sempre dizendo: somos de Jacó como um presente para ti, e ele já está vindo ao teu encontro. Voltemos à leitura. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse-lhe: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber, o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa.
Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Veja que Jacó, aquela noite então, ele vai lutar, batalhar com o anjo, pedindo para que a bênção de Deus estivesse sobre ele. E ele insistiu tanto, lutou com tanta bravura, que Deus o abençoou e inclusive mudou o seu nome, para que ele fosse conhecido como Israel, aquele que luta com Deus. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e os seus filhos na frente, e a Léia e os seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as suas servas, e elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Léia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: Para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção, que te fazia trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: Caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém, ele lhe disse: Meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as fadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: Deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: Para que é isso? Basta que eu ache graça aos olhos do meu senhor. Assim tomou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou ali uma casa e fez cabanas a seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que estava na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo, em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Glória a Deus, hein? Verdadeiramente, assim como Deus fez que houvesse anistia e reconciliação entre Jacó e Labão, assim também Deus gerou a reconciliação entre Jacó e Esaú.
para a glória dele mesmo, para a glória do Senhor. E assim Jacó o adorou, fez ali um altar para adorar a Deus em agradecimento. E não era mais seu nome Jacó, que trazia consigo uma má fama, mas sim agora Israel, como aquele que luta com Deus ou como também príncipe de Deus. Que bênção, hein? Vamos continuar aqui e ler o último capítulo da nossa leitura de hoje. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça. Falou também Siquém a Amor seu pai, dizendo: toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões, e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se deveria fazer assim. Veja, o filho de Amor, então, vai praticamente estuprar a Diná, filha de Jacó. Vai ter lá força, porém, depois vai passar a amá-la. Naquele ato, ele vai passar a desejá-la, amá-la, e em parte ele vai querer até tentar consertar o seu erro, querendo que o seu pai, então, a pedisse em casamento a Jacó, pai de Diná, para que então fosse feita uma aliança. Mas, na verdade, ela havia sido contaminada, primeiro, pela sua virgindade, que a foi tomada à força, e segundo, porque eles eram um povo estrangeiro, estariam assim contaminando aquele povo. Lembre que tanto Isaque como Jacó viajaram para poder ter esposas para si. Isaque, a gente sabe que Abraão mandou o seu empregado buscar para ele esposa, e Jacó, em sua peregrinação, ele mesmo encontrou a Raquel e por ela trabalhou, mantendo tudo em família. Diná, então, tinha sido agora violada, e os irmãos dela iraram-se com aquilo e viram que realmente aquele homem tinha feito uma loucura, tendo contaminado as suas irmãs e agora simplesmente querendo resolver tudo à base de uma aliança ou de um casamento. Vamos ver no que isso deu, o que aconteceu? Leia comigo. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha, dá-lhe, peço-vos por mulher. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça aos vossos olhos, e darei o que me disserdes. Veja que Siquém agora ele queria que Jacó e os filhos de Jacó gostassem dele, aceitassem aquele acordo. Ele, ao invés de ter pensado antes de agir, ter buscado fazer uma aliança e quem sabe conseguir a mão de Diná por esposa, mas ainda que fosse algo agradável aos olhos de Jacó, veja como tudo aconteceu diante de um ato ilícito e de um ato forçado. Então, na verdade, aquilo que ele fez estragou tudo o que pudesse acontecer depois. É como uma pessoa que venha a fazer mal a outra e depois queira se tornar amiga dela. Ainda que haja depois a boa intenção na amizade, vai ficar sempre a marca, o estigma do mal que foi feito. Vamos voltar à leitura. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai somente a moça por mulher.
Veja que ele vai até dizer a Jacó e aos irmãos de Diná que podiam pedir quanto fosse que ele pagaria. E era praticamente como algo muito difícil de ser recusado, porque Diná agora estava com a sua honra ferida e a única forma dela voltar a ser honrada era se ela justamente casasse com Siquém. Porque se ela não casasse com Siquém, quem ia querer casar com ela depois, sabendo que ela não era mais virgem? Nos nossos dias hoje não existe muito essa questão da virgindade, mas naquela época era algo muito importante. Voltem comigo aqui. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã. E disseram-lhe: não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisto, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Na verdade, os irmãos de Diná estavam armando aqui uma armadilha. Jacó pensava que eles estavam falando sério, e Amor e Siquém também, que seria só ele se circuncidar e então estaria tudo resolvido e eles poderiam formar uma família. Mas a verdade é que os filhos de Jacó, irmãos de Diná, estavam armando uma para eles. Volte à leitura comigo. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então, dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Mas, se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos varões da sua cidade, dizendo: esses varões são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra, e negociarão nela. Eis que a terra é larga, de espaço diante da sua face. Tomaremos nós suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E foi circuncidado todo macho e todos os que saíam pela porta da cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Simeão e Levi, então, vão aproveitar o terceiro dia depois de terem feito a cirurgia, a circuncisão, quando eles tinham dores terríveis por causa da cirurgia, lembrando que era uma cirurgia feita de uma forma grotesca. Naquela época não haviam anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, nada disso. E eles vão se aproveitar daquela situação que os homens não estavam podendo batalhar para matar todos os homens daquela cidade. Mataram também a fio de espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã.
as suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo havia tomaram. E toda a sua fazenda e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e despojaram-nos de tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão, e ficarei destruído eu e a minha casa. E eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Veja só que coisa. Nós vamos ver aqui uma lição muito clara. Devemos pensar muito bem antes de agir, antes de tomar as nossas decisões. Se Siquém tivesse pensado antes de agir, teria poupado todo o seu povo da destruição. Se também os filhos de Jacó, ali Levi e Simeão, tivessem pensado antes de agir, não estariam atraindo perigo para a sua família, porque o seu povo era um povo pequeno, e quando essa notícia se esparramasse pelas outras nações, elas poderiam se voltar contra Jacó, contra Israel e contra o seu povo. Então pense muito bem antes de tomar uma atitude, antes de fazer algo, porque consequências virão e elas poderão ser malignas, poderão ser perturbadoras. Por isso, voltamos aqui ao mesmo conselho que temos dado: busque sempre a direção de Deus. Amém? Encerramos então agora mais um vídeo, isso mesmo, o vídeo de número 23. Forte abraço, a paz do Senhor, viva Jesus e até amanhã na próxima leitura.